Louvado seja o Senhor, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que vamos meditar. Nós estamos fazendo uma sequência nas cartas pastorais. Já estudamos a carta de Tito, estamos aqui no capítulo 3 ainda da primeira epístola de Paulo a Timóteo. E eu convido você, portanto, aí a abrir a palavra do Senhor lá. Bom, 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler a parte final do capítulo, que é do verso 14 até o verso 16. Primeira epístola de Paulo ok? Irmãos, se vocês... Aqui o equipamento está dizendo que ela está com dificuldades e em alguns momentos trava. Se puder colocar aí só um retorno para que eu tenha conhecimento do que está acontecendo, talvez detalhe a gente possa melhorar aqui para que a transmissão aí seja a melhor possível, tá bom? Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 14 e o verso 16. Enquanto você dá esse retorno, eu vou lendo. Diz assim também a palavra do nosso Deus. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Obrigado aí pelo retorno, irmãs. Nós vamos estar orando. Sobre a sua cabeça mais uma vez. Ó Pai, nós te damos graças mais uma vez pela leitura da Tua palavra e clamamos ao Senhor para que o Senhor nos abençoe, que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos edifique nesta noite, trazendo ensino poderoso da Tua palavra, de modo que possamos bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor e caminhar, ó Deus, em fidelidade para contigo e para com a Tua palavra. Pai, sabemos que vivemos num mundo onde tantos caminhos nos são apresentados, tantas possibilidades, ó Deus, são ditas, e que muitas vezes, ó Deus, se não estamos firmados efetivamente na Tua palavra e no ensinamento da sã doutrina, somos atordoados, ó Deus, e agitados e até mesmo levados sem nos aperceber. Por isso, ó Deus, que a Tua palavra fale ao nosso coração, nos ensine e que nos mantenha, ó Deus, no caminho do Senhor, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas andando firmado, com os olhos firmados no Senhor e na Tua palavra, é o que também clamamos. Que o Senhor abençoe a nossa vida nessa noite, que o Senhor me use apesar de mim mesmo e fale ao coração do Teu povo, é o que nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Irmãos, nós temos estudado 1 Timóteo e vimos que o objetivo do apóstolo Paulo, diante de alguns perigos que a igreja estava passando, era de manter Timóteo lá em Éfeso para combater algumas falsas doutrinas, algumas posturas e uma liderança que já estava corrompida e estava levando a igreja por práticas que desprezavam o verdadeiro Deus e as verdadeiras práticas que se esperava da igreja. Aqui, no texto que nós fizemos, no capítulo 3, do verso 14 a 16, Paulo deixa claro também que o seu objetivo, além de trazer essa defesa para com a igreja, era para ensinar ou para mostrar para Timóteo como que ele deveria se proceder, não só ele, mas como toda a igreja deveria proceder naquilo que Paulo chama de a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo
a coluna e baluarte da verdade. Eles estavam vivendo uma situação, como já disse, de desvio. Algumas pessoas estavam entrando na igreja com outras doutrinas, trazendo influências do judaísmo, outras indo além disso e trazendo alguns problemas. Aqui no capítulo 4 ele vai externar isso de uma maneira mais clara. No verso 1 do capítulo 4 é dito assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Isso vai acontecer, de fato, por obedecerem. Por que eles vão apostatar? Primeiro, por obedecerem a espíritos enganadores, ou seja, falsos ensinos, e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E aí, proíbe o casamento, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então veja, a igreja ela estava recebendo o ensino, engano, estava sendo influenciada até mesmo pelo ensino de demônios, dos próprios servos de Satanás, estavam pautando as suas práticas em mentiras, faltava o pleno conhecimento da verdade e estavam proibindo coisas que eram lícitas e permitindo coisas que eram ilícitas. Esse era o problema ali no contexto de Éfeso. Hoje, quando nós olhamos para a igreja do Senhor, de um modo geral, nós vemos que a igreja está sofrendo os mesmos ataques. A igreja está passando pelas mesmas lutas e há pessoas e ensinos dentro da igreja que estão completamente destoados da verdadeira palavra do Senhor. Mas isso não é de hoje. Desde o início da era cristã, como é o caso aqui de Éfeso, a igreja começou a ser atacada e pilares fundamentais dessa igreja começaram a ser confrontados. Nós vimos lá em Atos capítulo 2 que uma das características, ou as características da igreja primitiva, ou da primeira comunidade de cristãos, é que eles estavam fundamentados, perseverando, né, na doutrina dos apóstolos, ou seja, um dos pilares era o ensino, o ministério da palavra, a pregação, a admoestação, o ensino, o discipulado, também a comunhão, que gerava uma adoração e uma fraternidade, e a diaconia, ou seja, um serviço a Deus. Com o passar do tempo, essa igreja foi recebendo influências de pessoas que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem aquilo que é lícito e incentivam aquilo que é ilícito. O próprio Senhor Jesus, quando escreve ou revela, né, Apocalipse, a carta escrita a Éfeso, diz que aqui estavam um grupo chamados Nicolaítas, dentre eles era um grupo que trazia um engano a respeito das práticas cristãs, e Jesus disse que odiava eles e que o povo de Éfeso estava indo muito bem, porque também estava odiando esses que estavam disseminando ensinamentos contrários à palavra do Senhor. Mas como eu estava dizendo, todo o período da igreja, irmãos, ela vai passar por esse tipo de conflito. Pessoas que se achegam a ela, ao invés de estarem aptas ou pelo menos inclinadas a receber o conhecimento que vem da palavra de Deus, muitas vezes vêm para a igreja com a ideia de implantar os seus próprios pensamentos na igreja, de colocar a sua vontade na doutrina da igreja, na prática litúrgica da igreja, no andamento da igreja. Isso sempre aconteceu. E existe, em alguns momentos da história, que a própria igreja, ou seja, o todo, acaba se desviando de tal forma, por conta dos ensinos que foram recebidos, que acabam decretando ou confessando uma fé que não é a verdadeira fé bíblica. Uma das grandes questões da história da igreja é justamente esse sincretismo religioso e que colocou a igreja num patamar de ser autoridade suprema dela mesma e não mais o Senhor. E por isso a igreja, através dos seus concílios, acabaram determinando algumas inverdades a respeito de si. E é dentro desse contexto que eu quero talvez chamar a sua atenção para entendermos do Deus vivo. Quando, no nosso contexto próximo, né, quando nós olhamos para a nossa realidade cristã, nós temos, de um lado, um país com população imensa de cristãos, né, dentro do cristianismo, porém com maioria católica. E dentro do catolicismo romano, nós vemos que o ensinamento da igreja
se distancia do ensinamento que a Bíblia traz sobre a própria igreja. Os romanistas afirmam que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja de Jesus Cristo. Será que isso é verdade? Eles falam, nós a primeira igreja, Pedro foi o primeiro papa, coisas desse tipo, como se eles fossem a verdadeira igreja, e até recentemente houve-se uma campanha, né, de, entre aspas, perdão aos protestantes para que eles voltassem à verdadeira igreja. Isso acaba sendo um grande confronto, na verdade, né? O tiro sai pela culatra, porque quando nós olhamos para a Escritura, além dessa afirmação romanista ser um grande erro de entendimento bíblico, de ser um grande erro de entendimento histórico, também é um grande erro na própria essência da igreja, ou seja, um erro eclesiológico. Pois, na visão bíblica, a igreja de Deus, ela vem desde os judeus. Então não nasce com a igreja católica. A igreja, ela nasce desde os judeus. Nós sabemos que o que é a igreja? É a reunião daqueles que creem em Cristo. Como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Guardando a lei de Deus? Não, nunca foi guardando a lei de Deus, mas crendo nas promessas do Messias, que toda a cerimônia judaica apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a igreja inicia no momento em que Deus traz a promessa de que o filho da mulher, um descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente, e as pessoas começam a acreditar nisso. E conforme vai a progressão da revelação, esse Messias, esse Salvador, esse ungido, é revelado em vários momentos, e aí então Moisés apresenta ele como um profeta, depois nós vemos que ele vai ter um reino, ele vai ser rei, nós vemos também que ele vai exercer um sacerdócio e vai pagar pelos pecados do seu povo, ou seja, durante toda a revelação, o período revelacional, o Messias, ou a revelação sobre o Messias é apresentada, e aqueles que creem no Messias e na salvação através do Messias são salvos. O apóstolo Pedro vai dizer isso em Atos dos Apóstolos, que não existe salvação fora de Jesus. Veja, não existe salvação fora de Jesus, enquanto que os romanistas afirmam que não existe salvação fora da Igreja Católica. Veja, isso está em rota de colisão com a palavra do Senhor. Mesmo quando nós olhamos para Lucas, registrando o livro de Atos, quando ele refere-se ao povo de Israel nos dias de Moisés, ele lá no capítulo 7, verso 38, ele vai chamar esse povo de Israel de a igreja do deserto, a congregação do deserto, apontando que a igreja do Senhor é uma só. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 11, inclusive vamos estudar de um modo mais específico agora na próxima quarta-feira, nós vemos ali Paulo fazendo uma analogia da oliveira, que Deus plantou a oliveira, e a oliveira representa o povo de Deus. E que num determinado momento, Deus enxertou na oliveira que Deus plantou, ramos de oliveiras bravas, ou seja, os gentios. Portanto, a igreja cristã do Novo Testamento não é uma outra oliveira, mas é a mesma oliveira desde o Antigo Testamento. A igreja é uma só, o povo de Deus é um só, o Israel de Deus é um só. E a igreja foi enxertada nesse povo de Deus, nesse Israel de Deus, e que agora faz parte de uma situação só, né? Como falamos recentemente, Jesus não tem duas noivas. Ele não tem o povo de Israel e a igreja, mas ele tem uma noiva só, o seu povo, que ele separou e que ele vai resgatar segundo a sua promessa. Logo, afirmar que uma única denominação ou que uma única igreja é a única e verdadeira igreja de Jesus Cristo é um erro. E nós podemos ver que a Igreja Católica erra nesse sentido com alguns princípios. Então, a afirmação da ICAR, da Igreja Católica Apostólica Romana, ela colocando-se como a única igreja verdadeira de Deus, ela desconsidera alguns princípios. Primeiro, as marcas da verdadeira igreja de Cristo. Para uma igreja ser uma verdadeira igreja de Deus, ou a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ela precisa possuir algumas marcas. Que marcas são essas? Primeiro, a pregação fiel das Escrituras segundo a sã doutrina, ou seja, uma pregação que está em acordo com todo o ensinamento revelacional, com todo o ensinamento bíblico, não só de uma parte ou enfatizando determinado assunto, mas
buscando essa harmonia bíblica, do entendimento da teologia bíblica e colocando isso no seu ensino, na sua pregação. Segunda marca, a celebração dos sacramentos que foram instituídos por Jesus. O Samuel está falando aqui que a situação está difícil aí. Então, irmãos, nós vamos continuar aí nessa maneira aqui, porque eu não tenho o poder de melhorar a minha internet aqui nesse instante, eu não sei o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos seguindo, eu vou pedir a paciência dos irmãos aí, tá bom? Se o áudio está indo, desconsidera a bolinha rodando aí, vai seguindo o áudio aí, tá certo? Obrigado. Então, voltando aqui, dizer que uma denominação ou que uma igreja só é a verdadeira igreja, desprezando que as marcas da verdadeira igreja é o que determina qual é a igreja de fato do Senhor, é um grande erro. Então, quais são as marcas? Pregação fiel das Escrituras, a celebração dos sacramentos, como nós já falamos aqui, e a disciplina eclesiástica. Uma igreja, ela tem a autoridade dada pelo próprio Deus para chamar a atenção, admoestar, exortar e até mesmo disciplinar os seus membros para que vivam e ajam de acordo com o princípio da palavra do Senhor. Ok? Então, irmãos, se eu falo que só uma denominação é a igreja verdadeira, eu estou desprezando que essa realidade das marcas da verdadeira igreja são vistas em várias comunidades, em várias denominações. Uma segunda situação que é desconsiderada é a função da igreja, ou seja, a missão da igreja, que é o ensino, o querigma, né, as palavras que aparecem lá em Atos, a pregação, o ensino, né, da palavra de Deus, a diaconia, que é o serviço, e a koinonia, que é a comunhão, conduzindo inclusive a comunhão com o próprio Deus. A função da igreja, então, é ensinar a palavra de Deus, conduzir a práticas de fraternidade, de comunhão e adoração a Deus acima de todas as coisas. Ok? Então, irmãos, vemos que não dá para você decretar que somente um grupo é a verdadeira igreja de Deus, se você tem grupos que possuem as marcas da verdadeira igreja e que cumprem com a missão que Deus determinou para essa igreja. E uma terceira situação que nós não podemos desconsiderar e que vamos estudar hoje é sobre a natureza da verdadeira igreja do Deus vivo. Ok? Então, eu quero desconstruir essa ideia que muitas vezes nós recebemos, né, num país cristianizado e católico, de que a igreja tal é a única igreja. Não, não é. Se você possui, e dentro de uma denominação, inclusive, vão existir igrejas verdadeiras e igrejas falsas. Igrejas que possuem a verdadeira marca, as marcas da verdadeira igreja e que cumprem com a função e a missão que Deus outorgou segundo a natureza dessa verdadeira igreja, e outras igrejas locais que não serão, né? Portanto, determinar que uma denominação ou não é uma igreja verdadeira é complicado. Você precisa olhar para a igreja local, para a reunião dos santos e ver as características da reunião desses que estão num determinado local. E aí sim você pode dizer se essa igreja é verdadeira ou não, se é uma igreja do Deus vivo ou não. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar então mais um pouquinho. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta então ao jovem pastor Timóteo, que, como eu já disse, estava lá em Éfeso com uma bucha tremenda, que ele estava ali para confrontar pessoas que estavam ensinando coisas erradas e trazer a igreja para o padrão de Deus, isso por volta do ano 62 a 64 depois de Cristo. Então nós vemos que Paulo deixa claro, tanto no primeiro capítulo, que era para Timóteo combater um bom combate, ensinar aquilo que era de acordo com a sã doutrina, ou tudo aquilo que se opõe, confrontar tudo aquilo que se opõe à sã doutrina e apresentar o evangelho da glória do Deus bendito, como também aqui no capítulo 3 é dito que o objetivo era para que eles ficassem cientes de como deveríamos proceder na casa de Deus. Por essa razão, Paulo faz da carta a Timóteo um verdadeiro manual para a igreja no que tange a sua organização e o seu funcionamento. Você quer saber como que a igreja tem que ser, como que deve proceder,
uma vida dentro da instituição igreja. As cartas pastorais têm como objetivo trazer aí um padrão estabelecido pelo apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, de um verdadeiro manual para a igreja, tanto quanto a sua organização, como que a sua liderança deve agir, como que você deve eleger presbíteros ou estabelecer liderança, qual que é a função dessa igreja, qual que é o objetivo dela, quais as características dela, ou seja, tudo está aqui, como que ela deve funcionar em relação a tratar com os diversos grupos de pessoas, como que a igreja tem que lidar com a juventude, como que a igreja tem que lidar com os necessitados. Tudo, de certa forma, Paulo vai tratar aqui nessas cartas. E aqui, mais especificamente, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, depois dele tratar da grande responsabilidade que é ser líder na igreja, né, chamando atenção aí para o episcopado e para o diaconato, como irrepreensíveis, respeitáveis e tudo mais, depois que ele trata, então, dessa grande responsabilidade da liderança da igreja, ou da figura do líder, e das características necessárias, inclusive para se almejar o presbiterato e o diaconato, Paulo agora faz questão, até mesmo para reforçar a seriedade do assunto, de relembrar que estamos tratando das coisas do Deus vivo. A igreja é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo. Nós colocamos isso no sermão passado, quanto da figura do líder cristão. Ele precisa ter essa noção exata de que a igreja não é dele, mas que a igreja é do Senhor. Quem comprou a igreja foi o próprio Deus, quem pagou o preço foi Jesus Cristo, e, portanto, tem que encarar a igreja como sendo a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. E é nesse momento que, com uma nota, né, como uma nota de advertência, um parêntese explicativo, Paulo vai falar aqui do verso 14 a 16 sobre a natureza da igreja do Deus vivo, a verdadeira igreja, né? Ele trata aqui do verso 14 e 15, falando sobre essa natureza da igreja, e o verso 16 vem com a citação, provavelmente, de um hino cristão da época, que também aponta para a natureza da igreja e o que a igreja tem como fundamento para o seu ensino. Logo, o tema do nosso sermão dessa noite é a natureza da igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, como que ela é? Qual que é a essência dela? A natureza dela. Sendo assim, Paulo considera, primeiramente, a igreja. Isso é interessante porque nós estamos falando da instituição, né? Era uma igreja organizada, com liderança estabelecida numa cidade, né? Para aqueles que pregam a ideia de que a igreja não é importante, o Paulo estabelece que seus colaboradores organizem igrejas. Então, o padrão de Deus é uma igreja organizada, uma instituição organizada. Tito foi deixado em Creta para colocar as coisas em ordem, em cada cidade organizar uma igreja com liderança específica, e Timóteo volta agora para Éfeso para colocar as coisas em ordem aqui, para trazer de volta aos trilhos. Então Paulo considera a igreja algo essencial, e a natureza dessa igreja também é tratada por ele de um modo específico. Então vamos lá, Paulo considera a igreja, em primeiro lugar, irmãos, como sendo a casa de Deus, né? Ou seja, o povo reunido para adorar ao Senhor, ou quando nós nos reunimos, nós somos a casa de Deus. Muitas vezes essa nomenclatura é meio que deixada de lado, porque o templo de Jerusalém não existe mais, e no Antigo Testamento o templo de Jerusalém apontava para o lugar que Deus habitava, o lugar que Deus agia, o lugar que Deus realizava as suas maravilhas, o seu poder em relação ao seu povo. Porém, com a visão do Novo Testamento, essa é uma situação que não é muito tratada, não é muito discutida, não é muito ensinada, mas a igreja, que é a reunião do povo de Deus, não uma instituição ou um local especificamente, mas a reunião do povo de Deus, é a casa de Deus. O povo de Deus unido como igreja se constitui a casa de Deus. Então a casa é esse lugar da habitação, é onde a família se abriga, é onde a família recebe a provisão, né, que é o sustento, a educação, que é o ensino, o amor, né, que é fruto dessa comunhão, dessa fraternidade. Se você for ver, quando a igreja, os crentes em Cristo estão reunidos, isso caracteriza, portanto, a casa de Deus.
E aí nós recebemos, se você for observar lá as características lá de Atos, né? A diaconia, essa provisão, o sustento um dos outros, o ensino, a ênfase no ministério da palavra, do ensino, do discipulado, né? da pregação, e a comunhão, o amor a Deus e o amor ao próximo. A igreja, ela precisa, então, desse convívio, porque é quando ela está unida que nós nos fazemos essa casa de Deus. É obviamente que a Bíblia ensina que nós, individualmente, somos igreja, somos o templo do Espírito Santo, né? E que, portanto, mesmo sozinhos, como templo do Espírito Santo, nós adoramos a Deus, nós buscamos a Deus. Só que é na reunião dos seus filhos, é na reunião dos crentes, dos fiéis, é que a igreja se complementa e realiza situações que somente em unidade é possível ser feito. Nós vemos, por exemplo, no Salmo 133, né, Davi falando de quão agradável, bom e agradável estarem unidos os irmãos, um contexto de adoração, porque era um cântico de romagem, num contexto das festas cerimoniais, ele diz: é ali que Deus vai ordenar a sua bênção, é ali que Deus vai ordenar a sua vida, é ali que Deus traz alento, é ali que Deus traz refrigério, é ali que Deus traz renovação. Então, a igreja estar reunida é essencial para essa provisão, para essa educação e esse desfrutar do amor. Ou seja, quando estamos reunidos e quando estamos juntos, nós deixamos onde somos recebidos por adoção como filhos, né? Não simplesmente adoradores, mas nós fazemos parte dessa família, fomos chamados pelo Senhor e fomos trazidos segundo a graça e o cuidado do Senhor. E por quê? Em segundo ponto, a igreja é considerada a casa de Deus, porque além de estar reunidos os filhos de Deus, os irmãos, né, co-herdeiros com Cristo, porque o próprio Deus habita pessoalmente conosco. Em vários momentos nós temos o fato de que quando estamos reunidos, o Senhor está conosco. A promessa de que quando estamos envolvidos com a obra do Senhor, o Senhor está conosco. Da presença do próprio Espírito Santo habitando no coração daqueles que já foram regenerados, que foram alcançados pela sua graça. Então é nesse sentido que Paulo vai, nesse parênteses aqui do capítulo 3 de Timóteo, falar sobre a natureza da igreja do Deus vivo, apontando: a igreja é a casa de Deus. É o lugar onde você deve ir para receber da provisão, para receber do ensino, para receber do amor do próprio Deus, porque agora você é filho de Deus, você foi adotado, e Deus ordena a sua bênção, o seu cuidado, justamente no momento que estamos em comunhão. É o Salmo 133 aqui sendo explicitado mais uma vez. Ele ali é como um refrigério, como óleo que desce pela barba, a barba de Arão, é como renovar, da mesma forma que o orvalho renova a vida no Monte Sião, e é ali, como conclui Davi, é o lugar que Deus ordena a sua bênção e ordena a sua vida para sempre. Então, eu preciso entender que a igreja é um lugar de comunhão, é um lugar onde a família se reúne. Por isso, irmãos, muitas vezes a instituição perde essa sensibilidade familiar. E se você faz parte de uma instituição que você é só um número, isso descaracteriza a igreja. Então, para ser uma verdadeira igreja de Cristo, além de possuir as marcas da verdadeira igreja, além de estar cumprindo rigorosamente a missão que o próprio Deus nos deu, precisa que essa igreja tenha na sua essência, como natureza, ser a família de Deus, ser a casa de Deus. Né? Você vai para igrejas aí, e eu mesmo, né, já vivi situações dessas, que as pessoas falam assim: pastor, é interessante o senhor nos chamar pelo nome, porque nós vivemos muitas vezes em algumas igrejas que o pastor não sabe nem o nosso nome, só chama só de irmão, porque ele não sabe nem quem você é. Isso não é característica ou natureza de uma verdadeira igreja, porque a verdadeira... E é lógico que, tirando aí alguns casos de esquecimento, né, que às vezes os pais, os avós esquecem até o nome dos filhos e dos netos, mas numa família geralmente você não esquece o nome de ninguém, você sabe muito bem, você pega uma foto da família e fala: esse é o fulano, esse é o Beltrano, isso é isso, esse é aquele,
E a igreja tem por sua natureza ser a casa de Deus, a reunião da família do Senhor. Aqui é a reunião dos filhos de Deus, e onde o próprio Deus habita conosco. Então, para ser uma verdadeira igreja, na sua natureza, ela precisa ser, e essa, onde a comunhão, onde a educação, onde a provisão são características, ok? Mas vamos caminhar mais um pouco aqui. A segunda característica da natureza da igreja do Deus vivo é que ela é coluna e baluarte da verdade. Então veja aí a sequência do verso 15, né? Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, na família de Deus. Essa é a ideia. Que é a igreja do Deus vivo. Então a igreja do Deus vivo é a casa de Deus, mas também é coluna e baluarte da verdade. A segunda característica aí da natureza da igreja do Deus vivo é que é dupla, né? Então a figura da coluna e a figura do baluarte, do forte. Né? O baluarte é um forte protegido, que traz proteção, que permite inclusive o ataque e a defesa de todo um território, de toda uma baía, de toda uma ilha, coisa desse tipo. Então, nessas duas figuras, Paulo vai externar que na natureza da igreja, ela precisa ser uma coluna, que refere-se à base, que refere-se à sustentação, e ao mesmo tempo um baluarte, uma fortaleza com a tarefa de proteger a própria família e de proteger a sã doutrina, de proteger a verdade. Então, a igreja, ela não pode se adaptar à realidade do mundo. Ela não pode trazer novidades do mundo para dentro dela. Mas ela precisa ser guardiã, ela precisa ser um lugar que defenda a sã doutrina. E esse era o espírito que Paulo estava trazendo para Timóteo. Timóteo, você foi deixado em Éfeso para combater o bom combate, para sustentar a sã doutrina, para confrontar aqueles que estão trazendo ensinos enganadores, trazendo ensino de demônios, que estão falando mentiras com a consciência cauterizada, que não conhecem plenamente a verdade. E a igreja, ela precisa ser fortalecida e estabelecida de tal forma, como família, a casa de Deus, mas ao mesmo tempo um lugar onde tem um sustento, uma base firme, um alicerce firme, com uma coluna sustentando todos os princípios da fé, as marcas dessa verdadeira igreja, a função, a missão dessa igreja, e como uma fortaleza, um baluarte, um local que vai protegê-la, que vai guardá-la e que vai preservar a sã doutrina. A igreja precisa ser isso. Então, falar que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte, significa primeiro dizer que a verdade está na igreja. Então, para ser uma verdadeira igreja, a verdade, precisa estar nela. A verdade, que é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, precisa estar dentro dessa igreja. Tem igreja que a verdade não está nela. Não se prega a Bíblia, ou se prega somente a parte que lhe interessa. Não se prega o evangelho todo, a todo mundo, em todo o tempo. Se prega aquilo que interessa. E ainda desvirtuado, ainda segundo as inclinações do próprio coração pecaminoso, nessa consciência aí cauterizada, pautada na mentira, e se diz que é igreja. Isso não é igreja, a verdade precisa estar nela. E para que a verdade esteja nela, então isso reflete. A pregação é segundo a verdade, a prática é segundo a verdade, a adoração é segundo a verdade, as ações é segundo a verdade. Então, a igreja do Deus vivo, ela tem por natureza ser a família de Deus, a casa de Deus, mas também esse lugar de sustento e de fortaleza. Nós poderíamos até subdividir isso, né? Pô, aqui, a igreja do Deus vivo, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna da verdade e o baluarte da verdade. Mas entendemos que essa expressão, coluna e baluarte, faz um todo, onde abriga e sustenta e protege a sã doutrina, a verdade. Justamente esse é o segundo ponto aqui. A igreja do Deus vivo, ela não somente tem a verdade, ela está na verdade, como a verdade é preservada por ela. Ou seja,
ela combate os falsos ensinos, ela combate as falsas práticas, ela combate os desvios de conduta, inclusive, que os membros dessa família, por algum momento, pode assumir. Ou seja, ela vai preservar a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Ou seja, irmãos, a igreja é o que preserva e difunde a verdade na sociedade em que ela está inserida, por meio da pregação pura e fiel à palavra de Deus, ou seja, cumprindo a sua missão e transparecendo aí as suas marcas. A igreja, portanto, como coluna e baluarte da verdade, somente é igreja de Deus quando ela tem e quando ela guarda os mandamentos do Senhor, ou seja, a palavra que é a verdade. Então nós vamos lá para João 17, Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Atos 2 e Atos 4 vão dizer, olha, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Eles defendiam o ensinamento que vem justamente da autoridade apostólica. É isso que nós vimos lá em Atos 2, quando diz, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Deixa eu relembrar aqui com você. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. No capítulo 4, no verso de número 32, que também é mais um registro de como que viviam a comunidade dos primeiros crentes, diz, da multidão dos que creram, era um só coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, porém tudo lhes era comum, e com grande poder, né, grande testemunho, essa é a ideia. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos haviam abundante graça. Então, veja, eles estavam fundamentados na verdade que vinha pela palavra de Deus e pelo ensino corroborado pelos sinais dos apóstolos. E depois nós temos aqui na própria segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo exortando a Timóteo a pregar fielmente a palavra, porque haveria um tempo em que as pessoas não suportariam, né? Então, o 2 Timóteo capítulo 4 é dito, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Veja, a igreja como coluna e baluarte, ela vai ter lutas, irmãos, ela vai ter dificuldades, ela vai ter confrontos para sustentar a fé, para sustentar a palavra como a fonte de ensino do Senhor, de revelação do Senhor, ela vai ter as suas lutas. É considerado um baluarte porque é uma fortaleza, ela vai estar ali para proteger, para defender as Sagradas Escrituras, a sã doutrina e o padrão que se espera de uma igreja verdadeira. Então, qual que é a natureza da igreja do Deus vivo? Primeiro, ela é a família de Deus. Ela reúne o povo para trazer alento, para trazer refrigério, para trazer conforto, como casa de Deus, recebendo os filhos, né, gerando provisão, ensino, proteção, cuidando deles, mas também é um lugar de defesa da fé, onde está a verdade está dentro dela, ela é coluna, ela é a base disso, né, é o sustento dessa igreja, e ao mesmo tempo ela é um instrumento de proteção, de defesa da fé, de luta para preservar a revelação do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, a natureza da igreja do Deus vivo, eu chamo aqui de agente da revelação, né? O verso 16 vai apontar de um modo bem resumido princípios cristológicos. A igreja ela precisa ser a agente da revelação que mostra Jesus como o próprio Deus encarnado. Se a igreja não estiver na sua essência Cristo, ela vai ser uma instituição, talvez muito importante, vai ser uma instituição social importante, de ajuda
de assistencialismo importante, mas não será a verdadeira igreja de Cristo, porque a verdadeira igreja de Cristo ela precisa ter Cristo nela. A verdadeira igreja cristã precisa estar com Cristo. Ela é a família de Deus, adotados através da obra de crentes adotados através da obra de Cristo. Ela é coluna e baluarte da verdade. E nós sabemos que Cristo é a verdade, não é assim? Que João nos diz, quando Jesus afirma no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Então, sendo coluna da verdade e baluarte da verdade, a igreja está fundamentada e defendendo o ensinamento e a vida, as doutrinas relacionadas ao próprio Cristo. E aí, por isso que o verso 16 é algo maravilhoso, porque aponta essa questão do estudo sobre a pessoa de Cristo, né? E nessa citação, como eu já disse aqui, tudo indica que seja um cântico da igreja primitiva, diz assim, aquele que foi manifestado na carne, ou seja, aquele que encarnou. Então aponta para a encarnação de Cristo, aponta para o fato de que Cristo, ele se encarnou. Ele trata da humilhação de Cristo, mas aponta também para a sua divindade. Ele foi justificado em espírito, ou seja, foi justificado pelo Espírito. A ideia aqui é que a sua ressurreição é obra do próprio Deus Trino, né? Ele foi contemplado por anjos, a ideia da sua ascensão. E enquanto ele foi assunto aos céus, contemplado por anjos, tanto no seu nascimento, né, quanto na sua morte e a sua subida ao céu, que depois fica claro no fato de que ele foi recebido na glória, falando da glorificação de Cristo, ele foi pregado entre os gentios, fala da missão da igreja em anunciar Jesus por todos os povos, e que ele foi crido no mundo, ou seja, que Deus tem eleito, separado por todas as nações, por todos os povos, por todas as etnias, por todas as línguas. Então, esse cântico, provável cântico da igreja primitiva, aponta que dentro da natureza da igreja do Deus vivo, ela, além de ser a casa de Deus, essa família, esse lugar para receber a família, ela a igreja é um lugar de defesa da fé, coluna, baluarte de Cristo, defesa do próprio Cristo, e é uma igreja que prega Cristo, que anuncia Cristo, que respira Cristo, que vivencia Cristo, que exalta Cristo, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, e Ele é aquele que permite que os crentes, atraídos por Ele e salvos por Ele, desfrutem dessa realidade da igreja. Por isso a igreja se torna um agente da revelação. Ela vai proclamar aquilo que foi revelado a respeito de Jesus. Jesus é o Deus encarnado, Jesus é aquele que foi ressuscitado, Jesus é aquele que foi assunto ao céu e que reina desde sempre. Jesus é aquele que deve ser anunciado e pregado não só entre os judeus, mas entre os gentios, para ser recebido por representantes de todo o mundo e que será visto em toda a sua glória por toda a eternidade. Isso é fantástico. Logo, quando nós tratamos da natureza da igreja do Deus vivo, nós precisamos entender que ela é agente da revelação. Ou seja, um grande erro é pensar que a igreja é agente Nós não estamos aqui para trazer novas revelações. Nós não estamos aqui para apresentar novas profecias. Nós estamos aqui como agente revelador de Deus. Ao invés disso, nós estamos aqui como agente da revelação. A nossa função é pregar o que foi revelado. É pregar a obra de Cristo. É testemunhar sobre a obra de Cristo, sobre os seus feitos, sobre a sua vitória na cruz e sobre a sua ressurreição. Ou seja, a igreja do Deus vivo, ela não pode ser caracterizada como um agente revelador. Ela não está aqui como autoridade de Deus para trazer uma revelação para você, mas ela está aqui como um agente de Deus para te ensinar aquilo que Deus revelou. E aí muitas igrejas erram, porque elas se colocam acima do cabeça da igreja. Elas se colocam como agente reveladora. A igreja o instrumento usado por Deus para trazer uma revelação hoje. Isso não é verdade. Ou seja, o líder dessa igreja na terra é o representante de Deus. Não, a cabeça da igreja é Cristo e a palavra dele é suficiente. E o papel da igreja não é trazer tradições novas, revelações novas ou práticas novas, mas tão somente
externar e ensinar aquilo que já foi recebido em Cristo Jesus, a revelação que foi trazida em Jesus Cristo como a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, ela não vai assumir o lugar de Cristo, mas ela é um instrumento para revelar aquilo que Cristo fez por nós. Então, Cristo foi manifestado, Ele é a expressão exata do ser de Deus, é nele que reside a plenitude da divindade. Então, a igreja ela está aqui para como agente proclamadora desta verdade, dessa revelação, e não como um instrumento revelador. Cristo, irmãos, é o agente revelador. Nós, como igreja, somos apenas agentes da revelação. Nós simplesmente vamos testemunhar em fidelidade aquilo que Cristo fez por nós. Nós simplesmente vamos ensinar, admoestar, corrigir, pregar, agir de modo com o padrão que Cristo já revelou na sua sagrada Escritura. Essa é a natureza da verdadeira igreja do Deus vivo. Ela possui as marcas da verdadeira igreja: pregação fiel às sagradas Escrituras, a realização dos sacramentos instituídos por Deus, a aplicação da disciplina. Ela cumpre com as funções que o próprio Deus determinou, tanto no testemunho, na pregação, quanto na diaconia, na assistência de socorro dos crentes, quanto também gerando comunhão dessas pessoas com Deus e umas com as outras, e por ter uma natureza de acordo com a igreja do Deus vivo. Ou seja, ser um lugar que reúne a família de Deus, gerando provisão, ensino, gerando comunhão, sendo um lugar que é a coluna que sustenta a verdade e que defende a verdade, por isso baluarte da verdade, e ao mesmo tempo um agente da revelação daquilo que foi revelado em Cristo Jesus, afrontando Jesus como sendo a essência de tudo, o centro de tudo, o motivo maior de tudo e como alvo de toda a adoração. A igreja, como agente da revelação, irmãos, ela mantém um entendimento reto, correto, ortodoxo sobre Jesus. Que Ele é o próprio Deus encarnado, que Ele foi justificado pelo Espírito, que Ele está assentado no trono, da onde voltará em glória. Ou seja, ela é a agente que proclama e revela toda essa verdade. Ela proclama a todo mundo e a toda a gente as verdades todas sobre Deus e sobre o seu plano salvífico. A igreja vive e prega Jesus como o Verbo encarnado, o Deus encarnado. Essa é a essência dela. A igreja não está aqui para ser um instrumento coaching na sua vida, motivacional na sua vida. Ela não está aqui para te ensinar a vencer na vida, a ter sucesso na sua empresa. Ela está aqui para te indicar o caminho de viver em comunhão com Deus. É óbvio que o fato de você viver em comunhão com Deus, isso vai trazer transformação em todas as áreas da sua vida. Mas o foco é conduzi-lo a viver na presença de Jesus e sendo salvo por Ele. Quando a igreja assume a postura de agente reveladora, ao invés da postura de agente de revelação, ela despreza a suficiência de Cristo e dos seus ensinos. Ela se coloca acima de Cristo. Jesus deixa de ser a expressão exata do ser de Deus, de ser a plenitude da divindade, e a igreja agora passa a ser a boca de Deus para revelar aquilo que Cristo não conseguiu revelar. Isso é um erro, isso quebra a natureza da igreja, isso faz dessa igreja uma igreja falsa. Jesus salva e a igreja proclama a salvação que temos através de Jesus. Por isso, grande é o mistério da piedade. A igreja do Deus vivo, ela está envolta a esse mistério da piedade, que é pregar Cristo como o Deus encarnado, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, aquele que nos redimiu. Concluindo, irmãos, assim, nós vemos que a igreja somente existe como igreja do Deus vivo quando permanece sendo a base da verdade, sustentando e preservando a verdade. Caso contrário, ela torna-se apenas um grupo de pessoas sem vínculo com Deus. Pode ter até uma inclinação de práticas de boa fé, pode até ter uma comunhão social como qualquer grupo tem, né? Até, sei lá, eu
os grupos mais estranhos que você possa imaginar por aí, essas comunidades, esses grupos que se reúnem sem propósito nenhum, mas que tem uma fraternidade. Então, se a igreja ela não é a casa de Deus, essa coluna e baluarte da verdade, e a gente proclamadora do mistério da piedade, ou seja, a gente da revelação, ela se torna só um grupo de pessoas que às vezes até tem boas intenções, boas práticas, bons costumes, que são pessoas de bem, mas que não tem vínculo nenhum com o verdadeiro Deus. Quando a igreja deixou Cristo como seu único e suficiente mediador, quando ela deixou a autoridade das Escrituras para dar ouvidos à sua própria tradição, ela assumiu para si a função e assumiu para si a função como reveladora e não como agente da revelação, ela deixa de ser a igreja do Deus vivo. Portanto, irmãos, há muito trabalho, inclusive para preservar a nossa própria inclinação, para mantermos fiéis de Cristo. É aquela que abriga os filhos de Deus na presença do Pai, que gera comunhão. E para que essa comunhão ocorra, essa igreja precisa conduzir os filhos a andarem em santidade. Porque Deus é santo, não tem como você se achegar a Ele sem santidade. Então, se a igreja é a casa de Deus, a igreja ela não pode tolerar a pecaminosidade, ela não pode tolerar as práticas pecaminosas dentro dela. E é por isso que a disciplina eclesiástica se transforma numa marca da verdadeira igreja. Porque Deus ama e corrige aos filhos a quem ama, a quem quer bem. Então veja, se a igreja verdadeira, a única igreja de Cristo, é aquela que primeiro abriga os filhos de Deus na presença de Deus, inclusive conduzindo, ensinando, dirigindo essas pessoas, como na nossa casa, né? A gente pede para que, e exorta, ensina para que os membros da família estejam de acordo com o padrão que se espera daquela casa, né? Então, a única igreja de Cristo é aquela que abriga os filhos de Deus na presença do Pai, como nossa casa, possui e não permite mudanças na verdade, e proclama com autoridade e intrepidez o Deus revelado. Ou seja, Jesus como o nosso único, suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. E que defende aquilo que nós sintetizamos na chamada doutrinas da graça, doutrinas da graça, ou dos pontos fundamentais da reforma protestante. Somente as Escrituras, em relação à única autoridade de instrução para a nossa vida, somente a graça, como o próprio Deus nos dá, e nós não precisamos de obra alguma ou de qualquer outra situação para recebermos gratuitamente a salvação, somente Cristo, o nosso único e suficiente Salvador e mediador, e somente a glória a Deus como expressão da nossa existência. Irmãos, a verdadeira igreja do Deus vivo é aquela cujas marcas, cuja missão e natureza estão firmadas e fundamentadas no que Deus afirma em sua palavra. E nunca, presta atenção, nunca na autodeclaração de uma liderança humana. Eu represento Deus e estou dizendo que a função da igreja agora é essa. Não, isso não existe. Cuidado, nem toda igreja que se diz cristã é de fato uma igreja de Deus. Observe as marcas dessa igreja, observe a missão dessa igreja e observe a natureza dessa igreja, se está de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O desejo do nosso coração é que a Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara seja reconhecida como uma verdadeira igreja do Senhor e que assim permaneça fiel às Sagradas Escrituras, defendendo, combatendo o bom combate, ensinando com fidelidade a sã doutrina, cumprindo com a função, com a missão que o Senhor mesmo nos deu e proclamando o Evangelho todo a todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém?